Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto na BR-344, nas proximidades do município de Campo Verde. Clarindo Marques Gonçalves, de 32 anos, estava em uma moto Twister com placas de Várzea Grande, quando foi atingido por um Gol de Campo Verde com 2 ocupantes. A estrada que liga Campo Verde a Dom Aquino é considerada perigosa pela grande quantidade de curvas e tráfego de veículos. Conforme relato de popular que se encontrava no local, o veículo Gol estava vindo de Dom Aquino sentido a Campo Verde e, ao fazer uma ultrapassagem devida, veio a colidir frontalmente com a motocicleta. Com o impacto, a moto foi jogada na lateral da pista. As marcas de frenagem mostram o espaço percorrido pelo carro, que capotou após a batida. O policial militar diz que os motoristas devem redobrar os cuidados devido ao grande fluxo de veículos na região. Principalmente finais de semana, e até vale ressaltar que dentro do veículo Gol tem lata de cerveja. Eu acredito que está desenvolvendo uma alta velocidade, pelo que a gente pode perceber aqui pelos danos que foi causado durante o acidente, né? O Centro de Controle de Zoonoses de Cuiabá alerta a população quanto ao baixo número de pessoas que levaram animal de estimação, gato ou cachorro, para vacinação antirrábica. A imunização é importante para criar uma barreira imunológica e evitar casos da doença. O último caso da doença foi registrado em 2007. Porém, a população não pode descuidar para não correr o risco de perder o bicho de estimação, já que a doença pode matar e ainda ser transmitida aos humanos. E as formas de transmissão é sempre com o animal solto em via pública, né, em contato com o animal de rua, e ele pode estar adquirindo a doença através desse contato direto. Então a gente pede para a população que faça a vacinação, mas ainda faça a posse responsável, que é manter esses animais domiciliados. O animal, quando infectado, apresenta mudanças de comportamento, estranha os objetos, as pessoas e fica com a expressão chamada de queixo travado. O Centro de Controle de Zoonoses está realizando aos sábados do mês de julho uma campanha de vacinação antirrábica para prevenir a raiva entre os cães e os gatos. De acordo com a coordenadora, o número de pessoas que trazem o animal ainda é pequeno. Nós estamos com uma cobertura muito baixa. Neste momento, nós precisamos da população solícita, né? Da população vindo ao encontro das zoonoses, levando seus animais para serem vacinados, porque só assim a gente cria uma barreira imunológica e impede, né, que a doença adentre o nosso município novamente. Aqui no bairro Santa Isabel, encontramos moradores conscientes sobre a importância em prevenir a doença. Se não prevenir, né, aí pode moldear depois, né? Aí pode dar com maior complicação, né? Para evitar daquela doença da raiva, né? E é bom porque se morder algum agente na rua já está, né, vacinado, tem, né, prova que foi vacinado, então não tem perigo. No próximo sábado, dia 28, a vacinação vai ter continuidade na região do Grande CPA. E quem perdeu ou perder uma dessas datas vai poder procurar o Centro de Controle de Zoonoses de segunda a sexta para vacinar o animal. A primeira cirurgia de implante coclear em Mato Grosso foi realizada no dia 18 de junho. E agora, após o procedimento, a menina que foi implantada teve o aparelho ligado. Laura sabe que ao entrar no hospital vai ter a vida mudada. Ela e os pais estão ansiosos porque o implante coclear vai ser ativado e ela passará a ter a chance de ouvir novamente. A deficiência auditiva teve início quando a menina tinha 1 ano de idade e aos 4 anos o problema piorou. Ao entrar na sala, a equipe médica começou a realizar exames na menina para verificar a eficiência da cirurgia e se o aparelho estava funcionando bem. Está muito alto. Você acha que precisa abaixar um pouquinho? Você acha que está doendo assim ou está alto e está bom? À medida que Laura ia conseguindo distinguir os sons, o pai da menina ficava cada vez mais ansioso e a mãe mais esperançosa. Quando veio a afirmativa de que estava ouvindo e muito bem, a emoção ficou estampada no rosto de toda a família. A expectativa é bem grande, né? Porque a gente já esperava há bastante tempo esse implante, né? E agora a gente conseguindo um implante
E agora a ativação, nossa, é muito gratificante mesmo. Eu estou muito feliz, né? Porque minha filha, ela muito, né? Ouvir, a falar. Eu estou muito feliz. Mas ouvir é apenas o primeiro passo. A partir de agora, Laura vai ter que fazer tratamento para entender o que ouve e como começar a falar com mais clareza. Por isso, consultas ao fonoaudiólogo vão ajudar muito. Na prática, o fonoaudiólogo, em sessões de fonoterapia, né, que são desenvolvidas com exercícios, com técnicas, para que ela consiga aprender a ouvir esse novo som, para conseguir desenvolver a fala. Laura, mais de 150 mil pessoas no mundo e 2 mil no Brasil já realizaram a cirurgia de implante coclear. Uma esperança que é renovada a cada implante bem-sucedido. Sem dúvida nenhuma foi um sucesso. O primeiro caso do estado do Mato Grosso foi um sucesso. Os empresários do setor de confecções têm encontrado dificuldades em contratar pessoas com mão de obra qualificada em Mato Grosso. E você que está interessado em se qualificar, o Senai oferece o curso de modelagem e produção de moda. E o melhor, não custa nada. Corte, costura, facções de vestuários. Não é de hoje que as indústrias de confecções de roupas são grandes responsáveis por gerar emprego e renda no estado. O mercado de trabalho no setor é amplo, mas encontrar profissionais qualificados é a grande dificuldade. E aí o que restam são lugares vazios. Muitas empresas contratam e treinam os funcionários. Só nesta fábrica trabalham 75 pessoas. No nosso setor, eu acho que assim como quase todos, existe um pouco de um apagão de mão de obra técnica. Então existe essa dificuldade, a gente busca os profissionais, tem poucos, a gente qualifica o que der. E é importante isso a gente buscar dentro dos cursos técnicos que existem aí na área. Valdo é técnico de vestuário, mas também exerce o papel de modelista. Ele explica que a função é peça-chave de confecção. Simplesmente a empresa para, né? O modelista, quando tem só um, ele é o único cara que não tira férias, porque se ele tirar, todo mundo para, porque ele deixou de desenvolver o produto para aquele setor. Além da valorização, as fábricas estão necessitando desses profissionais. O Senai Mato Grosso está com as inscrições abertas para o curso de modelagem e produção de moda. O objetivo é atender a demanda. Quando a indústria nos demanda e demonstra carência dessa mão de obra no mercado de trabalho, é quando a gente abre e coloca à disposição da comunidade cursos técnicos. Ao todo, são ofertadas 80 vagas e podem participar os estudantes da rede pública estadual que estão cursando o 2º e o 3º ano do ensino médio. O curso é gratuito e aos alunos ainda serão disponibilizados material didático, uniforme, lanche e vale transporte. Quem tiver interesse, basta procurar uma unidade do Senai para descobrir mais informações sobre os cursos ou a sua escola. Ou mesmo a assessoria pedagógica da SEDUC. No processo eleitoral democrático, é normal que o eleitor tenha que escolher entre um ou outro candidato, certo? Bom, é o que deveria ser, mas nem sempre é o que acontece. Em Mato Grosso, 5 municípios têm apenas um candidato para a disputa ao cargo de prefeito nessa eleição. No próximo dia 7 de outubro, o brasileiro vai às urnas para votar. O pleito eleitoral desse ano decide os futuros representantes do povo dentro dos municípios, na escolha do prefeito e dos vereadores. Mas em Mato Grosso, 5 municípios têm apenas um candidato para a disputa do cargo de prefeito. Para o eleitor, não resta opção, a não ser votar no candidato único ou então votar em branco. Para esse analista político, quem perde é a democracia. Todos os segmentos da sociedade daquele município estão representados na figura de apenas um candidato. Isso significa dizer o quê? Que o processo democrático ele vai paralisar exatamente aí. Segundo o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, isso é permitido por lei e ele esclarece uma dúvida antiga. Caso o número de votos brancos for maior que os votos dados ao candidato único, o que acontece? A lei é bem específica, bem clara com relação a isso. É a maioria absoluta de votos válidos, né? Então, se tivermos 3 votos válidos e esse candidato único teve 2, ele será o eleito.
Das 5 cidades de Mato Grosso com apenas um candidato a prefeito, 3 são da mesma sigla, o PSD. O vice-governador e presidente do partido no estado não vê problema na questão. Cada cidade tem vários partidos constituídos e a discussão das lideranças políticas com a sociedade e todos os partidos daquele município entenderam de fechar uma coligação com a candidatura única na cidade é uma que a democracia possibilita na organização da sociedade civil do nosso estado, do nosso país. O presidente do Movimento de Combate contra a Corrupção protesta e fala que isso lembra o coronelismo político. Isso é coisa do coronelismo ainda, do voto de cabresto, onde o eleitor ia votar e o seu voto era aberto para os seus patrões saberem que ele está votando. Isso criaram um sistema parecido, paralelo a isso, porque eles enfiam um candidato único e aí o eleitor não tem opção, não tem saída. O superendividamento é o conjunto de compromissos financeiros assumidos pelo consumidor, além de sua capacidade econômica, causando um desequilíbrio patrimonial capaz de comprometer até mesmo o sustento de uma família. Diante disso, o PROCON estadual convida toda a população para participar do mutirão para auxiliar nas de pessoas endividadas. E para falar sobre esse projeto, eu converso agora com o gerente de atendimento e orientação do PROCON, Eduardo Latorraca. Olá, bom dia. Bom dia. Bem, esse mutirão começa hoje à 1 da tarde. Isso. E vai até quando? Como que vai funcionar? O mutirão começa hoje às 13 e vai até às 19 horas, diariamente até dia 27 de julho, 23 a 27. Vai ser durante toda essa semana aqui, né, aqui na Avenida do CPA, número 917. Né? O consumidor ele poderá levar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e o comprovante da dívida, né? O valor, o montante dessa dívida que ele pretende renegociar. E aí nós estaremos fazendo essa intermediação entre fornecedor e consumidor, né? Na tentativa de buscar a melhor solução possível para essa dívida. E como será feita essa negociação? Onde será feita essa negociação? Então, munido desses documentos, o consumidor ele irá buscar o PROCON e ele deverá informar, né? Não só o montante da dívida, mas como pretende pagá-lo, né? Qual é o valor que ele pretende pagar, quais são as parcelas, o valor dessas parcelas, o número dessas parcelas, né? E isso será encaminhado para o fornecedor, que terá um prazo de até 10 dias para poder nos responder, né? Responder ao PROCON e informar se aderiu ou não àquela proposta oferecida pelo consumidor. Não havendo essa adesão, nós encaminharemos o consumidor juntamente com o fornecedor para uma segunda etapa, que é justamente uma audiência de conciliação a ser realizada no final de agosto, na última semana de agosto. Bem, e quais são as dicas que hoje o PROCON dá para que as pessoas não entrem no endividamento? Então, a principal é não gastar mais do que recebe, né? Não gastar mais do que ele recebe. E também não entrar em cheque especial, não ficar dependente do cheque especial. Quando utilizar cartão de crédito, saber como usar, porque quando você paga o mínimo do cartão de crédito, você está refinanciando aquele saldo devedor, então isso vai virar uma bola de neve. Então, sempre pagar o total do cartão de crédito. Também leia os contratos, tem que ler os contratos, saber o que você está realmente adquirindo, né? Dentre outras medidas que podem ser tomadas, né? Como, por exemplo, sempre conversar com a família antes de entrar numa dívida, antes de fazer um empréstimo. Não fazer empréstimo com agiotas, né? Essas são as principais dicas que o PROCON dá. Por que não deve fazer, por exemplo, dívida com agiota? Não tem como fazer num banco ou fazer com agiota. Porque geralmente é o juro mais alto que tem. Cartão de crédito também é um juro muito alto. O cheque especial é um juros altíssimo também, né? Então essas são as dicas. Nunca gaste além daquilo que você pode, né? Pergunte sempre, será que eu preciso desse bem? Será que eu estou precisando mesmo do dinheiro? Será que é o momento? Converse com sua família, reflita sobre a situação, veja se é
imprescindível aquilo ali. O telespectador que está nessa situação e quer participar desse projeto, como faz? Quais são os documentos necessários e o nome dessa pessoa precisa já estar no SPC, no Serasa ou não? Não, o nome não precisa estar necessariamente sujo. O que nós estaremos recebendo hoje ali, essa semana? Serão dívidas, contas não pagas, né, já vencidas e não pagas. Pessoa que está utilizando o limite do cheque especial há um bom tempo já e não consegue sair disso. Pessoas que encontram-se pagando apenas o mínimo do cartão de crédito, né? E pessoas que não têm mais condições de pagar empréstimo, consignado, nessas situações. Então, para isso, o consumidor ele deverá levar cópia de RG, CPF, comprovante de endereço e o comprovante da dívida. Não precisa necessariamente estar sujo o nome, né? É igual eu estou falando, a pessoa paga sempre o mínimo do cartão, isso não suja o nome dela, só que vai virando uma bola de neve, né? Ao ponto dela falar, nossa, estou devendo já 10 mil reais só de cartão de crédito, eu não sei como é que eu vou pagar isso. Aí é onde o PROCON vai tentar intermediar, né? Vai fazer essa intermediação junto ao fornecedor para ver, dentro das possibilidades do consumidor, a melhor maneira possível para ser saldada aquela dívida. Onde é que vai ser, mais uma vez, o convite? Vai ser na Avenida do CPA, número 917, né? Das 13 às 19, entre os dias 23 e 27 de julho, né? Fica ali na Avenida do CPA, próximo à Polícia Federal, após o viaduto, na sede do PROCON mesmo. Na sede do PROCON estadual. As demais demandas serão realizadas no PROCON, na sede no posto do PROCON ali no Ganha-Tempo, né? Então, se a pessoa tem um outro tipo de demanda que não seja do mutirão, ela poderá procurar o PROCON no Ganha-Tempo. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia. Bom dia. Nós ficamos por aqui. Uma excelente semana para você. Vou mostrar para você um balanço que eu fiz agora há pouco. O IML, o Instituto Médico Legal. Vamos saber como é que foi esse final de semana. Vem comigo, Páscoa, coloca na tela. Nós chegamos aqui ao Instituto Médico Legal em Cuiabá, já na semana. E pelo que a polícia registrou nesse final de semana, a movimentação foi muito grande. Nós tivemos várias ocorrências registradas. Você sabe que nesse final de semana, pelo menos 4 homicídios aconteceram. 4. Tivemos até um caso de um latrocínio, roubo seguido, onde um policial civil de 53 anos de idade, no CPA 3, o Manuel Alves de Almeida, ele é policial, agora em outubro ia se aposentar. Ele trabalhava na academia da Polícia Civil e quando um elemento tentou roubar a moto, o camarada estava armado e foi para cima do Manuel, 53 anos de idade. No momento que o Manuel foi abordado, ele acabou recebendo um disparo. Ele reagiu, o bandido reagiu, houve uma troca de tiros e ele acabou ainda ficando no solo. O SAMU prestou o atendimento, encaminhou o Manuel para o pronto-socorro e ele ainda comentando, falando e dando informações a respeito. Quando a polícia volta ao CISC para fazer o BO, o boletim de ocorrência, o Manuel não suportou os ferimentos e morreu lá mesmo no pronto-socorro. Nesta segunda-feira, a notícia triste para a Polícia Judiciária Civil, que é a morte desse policial, o Manuel Alves de Almeida, de 53 anos, o fato que aconteceu bem próximo à Sofé. Agora, outras também, uma no 1º de março, uma outra morte violenta na região do bairro da Lixeira, onde o Flávio, ele foi executado com alguns tiros ainda na rua São Luís do bairro Lixeira. O camarada estava parado, alguém chega, efetua os disparos e sai andando tranquilamente pelas ruas. O fato causou uma grande comoção, populares saíram às ruas da cidade e do bairro, melhor dizendo, e ficaram até altas horas protestando. Uma outra situação foi no bairro Cochipó, onde o Sérgio Felipe Moraes de Arruda, de 24 anos, comerciante, acabou levando um tiro no tórax, peito, e esse camarada morreu e já tem passagens por porte ilegal de arma e também roubo.
4 homicídios somente nesse final de semana. É lamentável. Com imagens de João Páscoa, com apoio de Jean Franco, Luke Marlon, aqui no Instituto Médico Legal. O pessoal teve muito serviço, hein? Muito trabalho. Direto para a comunidade. Olha, você vai ver agora um balanço que eu também fiz no CISC, agora há pouco, né? Lá no CISC do Planalto. Vamos ver. Olha, o final de semana foi bastante movimentado, segundo informações de militares aqui do CISC do Planalto. Diversas as ocorrências movimentaram o final de semana. Aqui, pelo menos, há mais de 20 pessoas que estão nas celas de triagem. Em instantes serão levadas para o presídio do Pascoal Ramos e outros vão para o Carumbé. Um fato que chamou a atenção foi o caso acontecido onde o Jorge dos Santos, de 21 anos de idade, esse está indiciado pela polícia. Esse camarada teve um relacionamento com a Maione, uma outra jovem, essa tem 20 anos, e separaram. Maione tocou a vida dela, ele toca a vida dele, então o Jorge pede para que essa menina leve os filhos, o casal, para que possa passar a semana. Ela já namorando, e ele também, então ela resolve levá-lo com o namorado. Quando chega na casa do Jorge, ele pega uma espingarda calibre 22 e efetua alguns disparos. O próprio filho desse camarada estava no carro. Segundo informações da Polícia Militar que preencheu o boletim de ocorrência, além dessa moça, Júnior Jerônimo Martins, que é o namorado dela, também foi atingido. Ela foi atingida por 2 vezes e um dos tiros pegou no peito. Foi encaminhada para o pronto-socorro da cidade. O estado dela de saúde está melhorando. O garotinho, bastante assustado, imediatamente para ficar em companhia dos pais maternos. Agora o Jorge, o camarada da espingarda, ele está foragido. Ele que é morador do bairro Alvorada aqui em Cuiabá. Outras ocorrências movimentadas foram relacionadas a exatamente bebida alcoólica, tráfico de entorpecente. E aí o CISC deu uma movimentação grande. Com imagem de João Páscoa e com apoio de Jean Franco, Luke para a comunidade. Quero mostrar para você o seguinte: o índice de violência em Várzea Grande, segundo informações, um coronel aí, o Ibanez, está diminuindo. Aí o coronel vai falar com a nossa equipe de reportagem sobre a diminuição das ocorrências no bairro Costa Verde, em Várzea Grande. Bom, eu não quero ver essa reportagem, quero acompanhar o que o coronel vai falar. Vamos ver. Bom, deixa eu ver primeiro essa reportagem. Tela, Éder. Eu estou no município de Várzea Grande e, de acordo com dados da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, só no primeiro semestre deste ano, neste município, foram registrados 62 assassinatos, entre homicídios e também latrocínios. E há cerca de 20 dias atrás, estive aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para falar sobre o assunto bairro Costa Verde, considerado um dos mais violentos aqui neste município. E estivemos cobrando providência, visto que em menos de 3 meses aconteceram 3 assassinatos no bairro que eu citei o nome, sem contar que mais de 5 residências foram roubadas e uma dessas residências o proprietário acabou sendo morto por bandidos. Aqui está o coronel Ibanez, responsável pelo 4º Batalhão. Coronel Ibanez, primeiro semestre 62 homicídios, 58% sabemos que é referente a tráfico de entorpecentes. Mandados de busca e apreensão foram emitidos com relação a esse resultado. Inclusive, vai ressaltar também que o comando móvel aqui da Polícia Militar do 4º Batalhão está presente no bairro Costa Verde. Como foi feito esse trabalho? Bom, o comando móvel é uma das 6 estratégias que nós adotamos aqui na Várzea desde que por aqui chegamos, na intenção de reduzir os índices de criminalidade. E assim que foi instalado o comando móvel, as outras estratégias foram implementadas também no entorno, né? Nós estamos realizando ações muito fortes ali no entorno, dos 7 bairros do entorno do Costa Verde, para reduzir os crimes no Costa Verde. E ali a gente deixa uma viatura na praça para dar esse suporte e outras viaturas fazem essa saturação. Só nessa região do Costa Verde nós cumprimos já 9 mandados de busca e apreensão. Pessoas foram presas? Várias pessoas foram conduzidas à delegacia para explicar, além de estar portando material entorpecente, e também estava com material produto de furto ou roubo, né, como receptadores.
Nesses 20 dias já passados aí, Coronel Antônio Ibanez, ocorrências diminuíram, aumentaram, surgiram mais ou índice zero? Há 15 dias não se registra nem briga de vizinho no Costa Verde. Isso é um sinal de que está surtindo efeito e esse trabalho está dando resultados. Fica ao registro então das providências que foram tomadas através do Coronel Ibanez, responsável pelo 4º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado de Mato Grosso, que fica no município de Várzea Grande. Providências foram cobradas e essas tomadas. Com imagem na Silman, Éder Pereira para o programa Comunidade. Mais um traficante foi parar atrás das grades. Desta vez, a ação da polícia foi no bairro 1º de Março, Edilson. Polícia, Edilson! Traficante atrás das grades! Desta vez a polícia foi lá no bairro 1º de Março. Foi pra dentro, emburacou, como fala na linguagem policial. Emburacou, o pau pegou. Vem aqui, Ditão, traz na tela. Eu estou aqui no CIS Planalto, município de Cuiabá, de boletins de ocorrências, onde as naturezas são entorpecentes, não param de ser registrados. Nesse momento, a policial militar Aniele está confeccionando um boletim de ocorrência onde a natureza é entorpecente. No caso, veja só a quantidade dessa substância sobre a mesa. Ali se encontram exatamente 4 pedras maiores de pasta base, mas do lado ali 11 pedras menores e um revólver calibre 38 munições. E ao lado do tambor do revólver uma pedra maior também de pasta base. Além do mais, tem alguns toca-CDs ali e aparelhos celulares. Esses materiais foram encontrados no seguinte endereço: Rua V, bairro 1º de Março, aqui na capital mato-grossense. 2 pessoas foram trazidas para cá algemadas. Uma delas de ser o proprietário do ponto de venda de drogas situado na Rua V, esse de camisa da seleção brasileira. O nome dele, Leonel Aparecido Santos, conhecido como Estrada. Segundo informações policiais, ele já tem 4 passagens pela polícia, uma por receptação, artigo 180 e 3 por 33, tráfico de entorpecente. E segundo informação mais adiante, está aquele jovem, o Felipe Adão Rodrigues, ou melhor dizendo, Felipe Adão Silvestre Rodrigues, 18 anos. Informações, aquela pedra maior que aparece na imagem no momento, que está no invólucro branco, vale R$500. E o Felipe iria fazer um avião, no caso, quem não sabe que é avião, iria fazer entrega desse entorpecente para uma terceira pessoa. E à frente dessa operação toda, onde conseguiu êxito em apreender esse revólver e também essas substâncias aí, está o Tenente Rússilo, juntamente com essa guarnição, que com frequência trazem para cá pessoas envolvidas com delitos. Tenente Rússilo, com relação a essa situação. O cidadão de camisa amarela, camisa do Brasil, é o vulgo Estrada. Possui 4 passagens pela polícia, sendo 3 por tráfico. Traficante conhecido já. A gente vinha trabalhando, vinha monitorando os passos dele. E ele é o intermediário, ele é o que distribui para as outras bocas menores, virar a droga, né, confeccionar as cabecinhas de pasta base para vender. Eu citei 4 pedras maiores, 11 menores, inclusive parado ali no invólucro branco, que custa R$500. Isso aí iria passar para aquele rapazinho de 18 anos que é o Felipe. O Felipe estava fazendo um trabalho de avião e com relação a essa pedra aí, parece-me que é uma história aí de triplicação de valores. Isso, ele ia vender por cerca de R$500. Esse cidadão que receberia essa pedra ia virar ela, transformar em trouxinhas de pasta base e misturar com outros materiais e ia fazer em torno de 200 trouxinhas, que vendidas aí a R$10 daria um total de um lucro aí de aproximadamente R$1.500. Fica o registro então da prisão dessas 2 pessoas, o Leonel Aparecido Santos, conhecido como Estrada, com 4 passagens, entre elas receptação e tráfico de entorpecentes, e o Felipe Adão Silvestre Rodrigues, 18 anos. Isso tudo no trabalho dos policiais aqui sob o comando do Tenente Roosevelt, do 3º Batalhão da Polícia Militar do estado de Mato Grosso. Com imagem na Silman, apoio de Márcio Guimarães, Éder Pereira para o programa Comunidade. Três carros com documentação adulterada foram apreendidos pela polícia. Isso, ao verificar os documentos, a polícia descobre que o carro é produto de roubo. O próprio proprietário foi preso,
Na tela. Eu estou aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá. E ultimamente muitos veículos têm sido furtados e até roubados. Até aí a polícia até consegue descobrir o paradeiro desses veículos. Mas, no entanto, muitos desses veículos continuam circulando com documentações adulteradas. Como exemplo desse documento que está sobre a mesa. Documento esse do veículo de placas EAV 8409. A gente percebe aqui que realmente esses dados aqui são verdadeiros do veículo. Dados. Porém, esse outro documento aqui já foi alterado os dados. O que acontece? A pessoa com esse veículo que foi oriundo de roubos e furtos começa a circular na cidade com esses dados adulterados. E durante a abordagem da polícia e a checagem, não consta que ele foi furtado ou roubado devido à existência desse documento falso. Foi assim que a polícia, em uma das checagens, chegou até esse veículo e conseguiu prender esse indivíduo que aparece na imagem no momento. O nome dele, Adenil Nunes Brandão, e é morador do bairro Ponte Nova, em Várzea Grande. E a polícia vem desempenhando cada vez esse trabalho para descoberta e recuperar esses veículos. Exatamente, Éder. É mais um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Roubos e Furtos de Veículos. Neste caso específico, o veículo ele é produto de apropriação indébita, só que com um diferencial. Houve a adulteração do chassi desse veículo, dos sinais de identificação desse veículo. Os documentos que a pessoa utilizava eram documentos que tinham o suporte, ou seja, o papel moeda, eram documentos furtados em São Paulo. Esses documentos foram utilizados para que fossem inseridos dados nesses documentos, e aí a pessoa teria um veículo praticamente licenciado em ordem. Mas na realidade nós temos desenvolvido um trabalho para tentar identificar exatamente veículos com esse tipo de problema. E a gente tem conseguido. Nesse caso específico, o responsável foi autuado em flagrante. Esses documentos são são vendidos por pessoas e aí eles são utilizados para tentar esquentar a documentação de veículos. Obviamente eles não passam no órgão fiscalizador, que são os DETRANs, né? E a gente, através das perícias que são realizadas, nós investigamos, detectamos os veículos, efetuamos a abordagem e em seguida a perícia é feita e constatado o problema. Com relação à situação do Adenil Nunes Brandão, o que ele disse em depoimento? Olha, na realidade, ele, como sempre, alega inocência, diz que não tinha conhecimento, que teria adquirido de terceiro, esse terceiro não aparece, mas na realidade o veículo é adulterado, os documentos são documentos de suporte furtados, dados inseridos não verídicos, e ele foi autuado por uma série de artigos, dentre eles a adulteração de veículo, de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso. Então a pessoa tem que ter muita atenção se caso for comprar um veículo em garagem. Exatamente. Qualquer dúvida deve procurar a polícia para verificar se esse veículo está em condições realmente, se ele é legal o veículo, se estão todos os dados do veículo, chassi, motor, câmbio, etc., estão em perfeito estado, ou seja, sem adulteração nenhuma. Faça uma pesquisa também no DETRAN, é sempre bom. E aí eu acho que fica muito mais prático para as pessoas terem mais segurança na aquisição desses veículos. Doutor Clocil Guineu, obrigado pelas informações. Foi o Imaginácio Romano, Éder Pereira, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá, para o programa Comunidade. Você vai ver agora impressionante os familiares que visitam os presos. Sofrem com as péssimas condições que enfrentam lá na porta do presídio de segurança máxima aqui em Cuiabá. Uma outra reclamação é que não pode entrar com nenhum tipo de comida. A alimentação ali é restrita. Pão fatiado, por exemplo, não entra. Você sabia disso? E quando levam, tem que descartar tudo isso. Depois de inúmeras denúncias, a população ligando aqui no programa, coloca na tela no programa Comunidade. O povo denunciando, nós fomos verificar. Você vai ver imagens impressionantes. O cara que rouba, mata, o vagabundo que pensa que vai sofrer sozinho, infeliz, você leva um tanto de gente junto. Coloca a imagem na tela. Aqui no de segurança máxima, há 2 semanas atrás nós estamos trabalhando um assunto para chamar a atenção das autoridades e mostrar para a sociedade a situação que as famílias dos presos desse presídio máxima vivem no momento da visita. Quando você aproxima, isso aqui é um banheiro. Parece, né? É um banheiro. Não terminaram ainda toda a sua infraestrutura. Vem comigo, Sebastião Alves, para a gente mostrar os detalhes. Aqui, ó, ao redor, papel higiênico, tá vendo isso aí, ó? Jogado, porque não se tem condição de fazer nada dentro do banheiro. Então, não há necessidade rápida,
é aqui mesmo do lado de fora. Quando a gente olha na lateral, nem precisa entrar, Sebastião, a imagem é muito forte. Aqui devia ser um banheiro masculino, aqui um feminino, alguma coisa assim, mas nas mesmas condições também. A situação da porta lá, ó, toda ela estourada, arrebentada. Isso não pode ser nem falar que é uma porta. Imagem muito forte para mostrar para você que está em casa nesse horário de almoço. Do lado de fora do banheiro serviu como uma espécie de um lixão. Então as mulheres, os parentes, as pessoas que vêm visitar no horário de visita, eles ficam aqui nesta fila. Quando chegam por aqui, é como você fosse para o cinema. Você entra, aí você é obrigado a passar por esse corredor, dá uma olhada no chão também. Muito lixo, né? É uma situação complicadíssima que as pessoas passam aqui. Claro que quando a gente chega com a nossa câmera, as mulheres elas ficam de costas, elas não querem aparecer. Elas ficam certamente constrangidas. Nós viemos fazer o drama que eu estou falando a semana inteira no programa aqui Comunidade no SBT. O camarada, quando ele é preso, ele vem para o presídio e aqui ele paga a sua pena. A família, a mulher, o tio, o parente, eles vêm fazer a visita. E deveria ser pelo menos tratado com um pouco mais de dignidade, exatamente porque são essas pessoas que trazem o consolo para quem está lá dentro. Mas da forma que aqui está, não dá para ficar. Com respeito, a senhora fala? Sim, que a gente vem de outro estado, né, para visitar o parente que a gente não escolhe, chega aqui, eles barram porque não tem licença. Você mora fora, se você trabalha, você tem que aproveitar o final de semana. Chega aqui, eles não respeitam nem a idade da gente. Ninguém escolhe parente que tem, mas a gente, o coração da gente dói. Senhora de qual estado? De Mato Grosso do Sul. Filho da senhora? Corumbá, meu irmão. Vai poder visitar? Não, aí diz que eu tenho que tirar licença amanhã, como eu trabalho lá, como que eu vou faltar serviço? Eu vou ter que faltar, porque não é justo. Eu vim de lá aqui para visitar meu irmão e não consegui. Eu tenho a passagem, trouxe a passagem, mostrei. Não tem um pingo de... Eu acho que aí o respeito ia ser comigo, não com ele, né? Porque ele errou, ele está pagando pelo que ele errou. Mas a gente é sangue, a gente se dói por eles. Se eu não tivesse nenhum sentimento, eu não sairia da onde eu saí para vir aqui visitar. Marlene. O seu nome, né? Marlene. Quantos anos, dona Marlene? Hã? A idade da senhora? 65 anos. Meu Deus. Merecia um pouquinho de respeito. Merecia todo o respeito possível. Tá vendo? Isso é parte da história que nós estamos contando para você. Um pedacinho só. Olha, nesse momento é uma feira. As coisas jogadas fora lá que não joga. É, eu já vou jogar isso aqui tudo fora, ó. Por quê? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Tem pão, moça, eu não quero falar. Eu não vou deixar eu entrar. Pão eu vou jogar aqui, vou colocar aqui, vocês podem ver. Mas por que vai jogar fora? Sei. Se alguém vai ficar aqui fora? Aqui dentro, aqui, ó. As pessoas entram e é o horário com uma expectativa muito grande dessas mulheres, porque elas estão aguardando e o que entra, o que não entra é selecionado aqui pela uma triagem. Olha lá, ó, eles falando. A senhora está levando o que na sacola? Comida. 3 horas da tarde. 3 horas. A senhora chegou que horas aqui? Cheguei às 2 horas. Isso. Mas essa comida é como se fosse o almoço para eles ou já serve de janta? Já? Almoço. Almoço. É o que vocês fazem de especial e trazem para os parentes aqui, não é? Isso. É verdade. É, senhora? E manda nós jogar fora. Por que joga fora? Eles cismam. A senhora não gosta de aparecer, né? Não é que eu não posso aparecer não é isso não. É por causa que a gente trabalha, né? A gente sabe como é que é. Sofre discriminação, né? Sofre discriminação, discriminação. E trabalha com o público, aí você imagina, né? Sofrendo discriminação. E aqui e fora. Como é que é, senhor? Eles são donos do presídio, eles. Quem? Os polícias, eles se sentem donos, só que não pode aparecer, entendeu? Eles é os bons da boca. Por quê?
quê? E bom da boca quem é Deus. Por que o senhor fala que eles são? Entendeu? Uai, porque eles põem a regra que eles querem, uai. Eles tacam a farda, tacam a arma na mão, você tem o quê? O senhor tem parente aqui? Tem, lógico que tem. Meu filho aqui, cara. E por que as pessoas vão jogar o alimento fora aqui na frente? Ah, porque eles é o sabiá do peito pelado. Eles é os bons da boca. Pode deixar entrar pão, é coisa de comer, ó. Não tem nada aqui, ó. Pode olhar, pode revistar. Meu filho tem 3 anos que tá aí, nunca comeu um pão caseiro. Hoje é que não pode deixar? Não sei, diz que não pode deixar entrar pão. Eu nunca trouxe, primeira vez, mas diz que não pode entrar. Eu vou levar ali, ó. Não tem nem onde deixa aqui fora. E aí faz o quê? Olha, tanto trem jogado ali, ó, porque não deixa entrar. Eles jogam fora, porque não deixa entrar, tem que jogar fora. Eu vou jogar pão caseiro fora? Isso não é pecado? Deixa eu mostrar um detalhe para quem está em casa. Ali, ó, é uma espécie de um bebedor que as pessoas utilizam para beber água gelada ali. Água gelada. Então, deixa eu só mostrar um detalhe. As pessoas, quando têm sede, elas abrem a torneirinha. A água está gelada. Agora, parece que não é água mineral não tem gosto pelo menos não. É assim, ó, que os parentes dos presos ficam. Aqui eu tô bebendo uma água, tá vendo? Agora você dá uma olhada aqui embaixo. Sujeira. E quando você olha atrás de você, Sebastião, atrás de você, nós temos muito lixo aqui. A nossa equipe de reportagem veio mais uma vez mostrar a situação. E é uma forma que nós queremos ver com o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública, o sistema penitenciário de Mato Grosso, para que veja uma forma melhor para os parentes poder receber os seus parentes que estão presos com mais respeito e dignidade. Alves, Luke Marlon, para o Comunidade.